Queremos agradecer sua presença. Daqui a pouco a gente vai receber 303 mulheres para a glória do Senhor. Quantos estão animados aí para essa chegada, irmãos? Foi lindo ver o que Deus estava construindo ao longo das horas, em cada ministração. E eu vou pedir um pouquinho da sua atenção, e eu vou pedir silêncio, por favor, para a gente receber uma palavra do Senhor nessa noite, porque o pretexto é a recepção das mulheres, mas o texto mesmo é que Deus te trouxe para cá. Você não veio receber a mulher que está vindo, a mãe, a irmã, a amiga. Esse foi só o meio que Deus te trouxe para cá. Mas Deus tem uma palavra para você. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Deus tem uma palavra para você. E não vai vir através desse celular ligado. Desliga agora. Desliga. Não vai vir através do celular. Tá bom? E eu creio de verdade que Deus usou a justificativa de enviar uma mulher, uma parente, uma amiga, uma mãe, uma irmã, uma prima, alguém perto seu nível de relacionamento, para um encontro. Mas o propósito de Deus era duplo, era ter essa mulher lá e ter você aqui. Você está me ouvindo, sim ou não? Então Deus tem um propósito para você estar aqui, e não é meramente daqui a pouco aplaudir, se alegrar, porque você vai ver o rosto delas, a glória de Deus brilhando no rosto delas. Você vai ver o favor de Deus exalando. Quando elas entrarem aqui, é capaz de gente ser batizada no Espírito Santo, de tão ungidas que elas estão. Mas não tem a ver com elas, tem a ver com você que está aqui. Deus queria você também aqui para entregar para você uma palavra. Amém ou não? Você está me ouvindo claramente, sim ou não? Amém, glória a Deus. Então, seja bem-vindo a essa casa. Se é a sua primeira vez aqui, é uma alegria muito grande para nós recebê-lo. Essa casa não é um lugar para você frequentar de vez em quando, né? Você frequenta shopping, você frequenta alguns outros lugares sociais, mas essa casa é um lugar para você pertencer, para ser parte, para ver o que Deus pode fazer através da sua vida, ver o que Deus pode fazer através daquilo que você vai dizer para Ele: sim, Deus, como acabamos de cantar, usa-me mesmo, e você vai ver o quanto Deus vai fazer. Então estamos realmente muito felizes. Nos perdoem aí o incômodo de estar em lugares que você talvez não esteja me vendo por conta da minha grande altura, mas está me ouvindo bem. Se você está me ouvindo, levanta a mão assim para eu identificar que você está me ouvindo perfeitamente. Amém ou não? Ok. Possivelmente elas cheguem aqui. Que horas? Deus não sabe. Deus não sabe. Então eu vim preparado. Tenho 3 mensagens. Então eu vou pregar a primeira. Se elas não chegarem, eu pregarei a segunda. E se vocês aguentarem, e eu espero que aguentem, pregarei a terceira. Só no caso delas não chegarem às 9 horas. Você está aí, sim ou não, irmãos? Ótimo. Então, abra comigo sua Bíblia em Romanos. Está lá no Novo Testamento, está mais para o final da Bíblia. Quem não sabe o que é Novo Testamento,
É o primeiro livro no Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. E eu quero ler o verso 31. Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não, irmão? O verso 31. Eu queria ler os 31 versículos, mas você não ia aguentar, porque é muito texto bíblico para uma noite que a gente está recebendo o retorno de mulheres que foram no Faça. Então, eu já vou pular para o último versículo. É um versículo assim que eu acho que todo mundo conhece, só não sabe onde se encontra na Bíblia. É um versículo muito conhecido. É um versículo que tanto crente como não crente, em algum momento já ouviu falar desse texto. E o texto diz assim, ó: que diremos, pois, diante destas coisas? Vamos repetir juntos? Se Deus... O povo da mídia aí pode me ajudar, tá bom? Isso, glória a Deus. Vamos lá, que diremos, pois, diante dessas coisas? Amém? Eu entreguei minha vida para Jesus, deixa o texto aí. Eu entreguei minha vida para Jesus na adolescência. Então, vai fazer 30 anos agora que entreguei minha vida para Jesus. E eu aprendi a orar personalizando textos como esse. Então eu saía do plural, eu saía do coletivo e trazia para o individual. E eu orava: se Deus é por mim, quem será contra mim? E isso foi me ajudando a internalizar a palavra, isso foi me ajudando a memorizar a palavra. E eu quero que você também faça isso agora. Personalize essa palavra. Eu vou fazer a pergunta, a primeira pergunta, e você vai fazer a segunda pergunta. Eu vou ler: que direi, pois, diante dessas coisas? E você vai: se Deus, que por mim, diga assim, por mim. Vamos ensaiar. Se Deus é por mim, vamos ensaiar. Repete o que eu falar. Se Deus é por mim, Gui, tira por um momento aqui o texto, porque eles estão lendo aqui. Ouve a voz, ouve a voz. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Só a voz feminina agora. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Só os homens. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem recebe essa palavra aqui pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós oramos de verdade, crendo que essa palavra, ela não é superficial, ela é muito profunda, a tal ponto de, talvez a grande maioria dos que estão nessa noite aqui, ainda não entenderam a profundidade dessa palavra. Talvez já tenham citado essa palavra, repetido essa palavra, mas ainda não mergulharam fundo nessa palavra. E o que eu te peço agora, ó amado Espírito Santo, nos leva às profundezas de Deus agora. Nós estamos famintos por mais do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. A carta de Paulo aos Romanos é de longe, o maior tratado teológico da fé cristã. E
em comparações, a carta de Paulo aos Romanos, ela se destaca na Bíblia, de maneira que o capítulo 8 é o pico desse belo texto. Até mesmo estudiosos sobre as letras, eles ficam sem palavras ao entender e descrever Romanos, e principalmente Romanos capítulo 8. É um dos textos que inclusive você deveria lê-lo pelo menos uma vez ao seu dia, no seu dia, todos os dias, até que cada frase, cada verso ganhe seu coração, inunde suas mentes. Poucos adjetivos fazem justiça ao mistério e à majestade revelados nesse capítulo. Um dos teólogos hoje mais proeminentes da modernidade, John Piper, ele olha Romanos e chama o capítulo 8 de Romanos de o maior capítulo da Bíblia. Não em números de letras, não em números de versículos, porque a gente sabe que o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com a maior quantidade de letras e versos. Mas John Piper olha para o capítulo 8 e diz: esse é o maior capítulo, porque ele abrange a história da criação, da redenção, ele abrange a morte, crucificação e ressurreição, ele abrange o derramado do Espírito Santo de Deus. De maneira que um dos reformadores, Martinho Lutero, chama Romanos de o evangelho mais claro da Bíblia, o evangelho mais claro de todos. Um outro estudioso que foi martirizado por traduzir a Bíblia para o inglês, William Tyndale, ele diz: a parte mais excelente do Novo Testamento é o capítulo 8 de Romanos. Se você não tivesse nada mais da Bíblia até o capítulo 7, se você não tivesse mais a partir do capítulo 8 da Bíblia, e Deus desse apenas, preservasse apenas o capítulo 8, ainda assim, você manteria a esperança acerca do que está por vir. Ainda assim, Deus tomaria o seu coração por amor e graça, porque é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Esse capítulo, eu li várias vezes essa semana, na correria da preparação do Face. E eu li na minha devocional, não li para pregá-lo, eu li para ser edificado. Então eu o lia para ser edificado, e na correria, esse texto foi crescendo, crescendo, crescendo dentro de mim, de maneira que, hoje à tarde, eu tinha preparado na quarta-feira uma outra palavra para ministrar aqui, mas hoje à tarde, orando, revisando o esboço da palavra inicial, o Senhor disse: eu te edifiquei ao longo da semana inteira com um capítulo da Bíblia, e é esse capítulo que você vai ministrar para todos aqueles que estarão presentes te ouvindo. Então Deus sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas Deus sabia que você estaria aqui. E talvez eu arrisco dizer, se você entender isso, se você entender isso, e parar de se distrair com o que está acontecendo ao seu redor,
Se você entender isso, se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém de crente aleluiado aqui? Dá para sentar? Então, à medida em que eu lia o capítulo 8 de Romanos durante essa semana, se destacava duas letras, uma palavra, duas letras, o se. E essa conjunção se, S-E, se, aparece 10 vezes aqui no capítulo. De todos os versos, essa expressão se aparece 10 vezes. E somam infinitas possibilidades do que pode acontecer. Por isso, eu estou chamando esse sermão de arrependimentos e possibilidades. Eu queria que você repetisse para alguém do seu lado: arrependimentos e possibilidades. Você pode falar de novo? Diga: arrependimentos e possibilidades. Então 10 vezes aparece a expressão se. E nessas 10 vezes, se a gente fosse fazer um filme dessas repetições, a gente teria tudo que um bom filme tem. A gente teria ação, a gente teria aventura, a gente teria um enredo emocionante, e a gente teria até alguns efeitos especiais. Por isso, o capítulo 8 de Romanos para nós é como a obra de arte Davi de Michelangelo, Mona Lisa de Da Vinci e a Quinta Sinfonia de Beethoven. É uma obra do Espírito Santo para nós nessa noite. É algo que, apesar de ser tão simples, se arrepender, viverá possibilidades infinitas, muitas, que você nem mesmo na sua maior imaginação poderia ousar sonhar ou pedir a Deus. Esse capítulo começa com um estouro, um estrondo, e ele começa dizendo: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há mais condenação. Puf, estoura tudo. Quebra com todas as estruturas da religião, que trabalha com base na culpa, que trabalha com base no medo, que trabalha com base na condenação. E então ele começa estourando tudo, dizendo: agora já não há mais nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Uau! Depois dessa dinamite, ele nos leva parecendo a algo como um conto de fadas, porque ele diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Que lindo! E bem no meio do capítulo há uma ponte gigantesca que diz: todas as coisas juntas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus,
Que coisa linda. Entre o meu passado, minha vida no presente e o meu futuro, o que quer que aconteça, o que quer que me alcance, o que quer que chegue à minha casa, às minhas finanças, à minha saúde, às minhas emoções, o que quer que seja, já foi filtrado por essa promessa, de que qualquer coisa que possa acontecer, ainda que eu chore, ainda que doa, ainda que gere angústia, Deus será capaz de trabalhar isso para o meu bem, para o seu bem. Quantos podem dizer aleluia? Amém ou não, irmãos? E aí há um subtrama, porque Paulo ainda diz: em todas as coisas. Diga, não são na metade das coisas. Diz, não são na metade das coisas. Vocês vieram para cá para me ajudar, porque tem muito visitante aqui e eles não estão acostumados com a pegada da apacentar. Yes, eu quero a ajuda de vocês, tá? Yes, eu quero a ajuda de vocês, tá? Imagine que você está num domingo de manhã aqui comigo, tá? Porque pregar com torcida é bem melhor, irmão. É bem melhor, então me ajuda aí. Não fica com cara de paisagem não para mim. Os visitantes estão autorizados, mas vocês não. Vocês não. Então, diz assim: em todas as coisas. Não é 50% delas, não é 90% delas, em todas as coisas. O que é isso, pastor? Em todas as coisas. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que, em todas as coisas. No que deu certo, no que deu errado, no que eu fui bem sucedido, no que eu fracassei, no que eu acertei, no que eu errei, em todas as coisas somos. No início da semana eu assisti a história real em um filme, do momento em que a Nike estoura. A Nike, você deve estar calçado em um dos sapatos dela aí. Na época que o filme reportou, ela era a terceira gigante empresa de calçados. Perdia para Adidas e perdia para a All Star, que depois foi comprada pela própria Nike. Era a terceira, abrangendo 17% do mercado de tênis, de sapatos. E eu assisti o filme com os meus filhos. Que filmaço. Eu não estou aqui ganhando nada para fazer propaganda do filme, absolutamente nada, nenhum tênis deles, tem que comprar. Mas mostra o momento em que há uma virada na Nike, em que ela fecha contrato com Michael Jordan. É um filme fantástico, lindo, 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 demais, demais. E você sabe que a palavra Nike aparece na Bíblia? Porque a palavra Nike, americanizado, pronunciado dessa maneira, é N-I-Q-E, Nike. A palavra grega, a pronúncia da palavra grega é Nike, e significa vencedor, vencedor, vencedor. É isso que significa a palavra Nike. E aquele símbolozinho da Nike é uma ilustração da deusa grega da vitória nos Jogos Olímpicos dos gregos. Mas o texto que Paulo usa aqui não é só Nike, é hipernical, é acima de ser apenas um vencedor. Você é mais do que vencedor. Você está além daqueles que vencem. Você está entre aqueles que triunfam. Você está entre aqueles que conquistam. Não só vencem uma batalha, vencem a guerra. E então Paulo nos coloca a pedra angular desse texto. Uma palavrinha de duas letras,
bem no meio do capítulo. E essa verdade no verso 31 é o pivô, o pino mestre, é a dobradiça que, ao girar, ela cria muitas possibilidades na nossa vida. Se Deus é por nós. E quando a gente lê, a gente acha que Paulo esteja duvidando. Talvez, se Deus for conosco, se Deus, numa possibilidade de Ele estar bem humorado, numa chance da gente poder agradá-lo, Ele vai ser conosco em alguns momentos. Mas Paulo, ao perguntar, ele não está duvidando da presença de Deus, porque Paulo sabe que a presença de Deus não tem a ver com os meus acertos ou com os meus erros. A presença de Deus tem a ver com o caráter e a natureza dele, quando ele mesmo afirmou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não só quando eu venho num culto religioso, não só quando eu vou em um templo religioso, mas Deus está comigo em todo o tempo e de todas as formas. Você está aí comigo, sim ou não, irmãos? Então nós temos dificuldade de acreditar nisso de verdade, porque no nosso subconsciente, ou até mesmo no inconsciente, a gente não tem certeza da intenção de Deus conosco, até porque algumas coisas ruins acontecem, e às vezes a gente não consegue ligar o fato de algumas coisas ruins acontecerem conosco, diante de uma verdade tão poderosa, de que Deus é por nós. Não faz muito sentido, pastor, dizer que Deus é por nós, quando eu orei, minha mãe morreu de câncer. Quando eu orei para Deus aumentar meu salário e eu fui demitido. Quando eu orei pelos meus filhos e eles acabaram enveredando pelas drogas. Nesses momentos, a gente não tem total clareza dessa intencionalidade boa de Deus. E por isso, o medo se manifesta na nossa vida de mil formas diferentes. Então eu quero gastar aqui alguns minutos tentando de alguma maneira quebrar essa maneira de ver Deus o tempo todo na nossa vida. Você está aí? Você está aí? Existem na Bíblia 1784 repetições de si, algumas delas muito famosas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o Messias, então serás salvo. Muito famosos, mas 1784 vezes essa palavra se repete. Essa pequena palavra. Essa pequena palavra. E eu estou certo de que
Na história, o se teve uma grande importância. Você está aí comigo, sim ou não? O fundo lá está me ouvindo claramente, sim ou não? Sim ou não? Fala aí comigo, sim ou não? E então, essa pequena palavra, de 2 letras apenas, se, e Paulo começa com ela, se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada momento das nossas vidas, cada um deles, inclusive este agora, cada um deles, inclusive este agora, é criado, determinado por milhões de sis, que vão se combinando, se entrelaçando, de milhões de maneiras diferentes, para tornar o agora uma possibilidade. Se você não tivesse acordado depois que dormiu, você não estaria aqui. Você está aí ou não? Se o carro tivesse batido, você não estaria aqui. Se você tivesse sido contagiado por alguma enfermidade, você não estaria aqui. E como esses sis não te alcançaram, você está aqui. Então vamos pensar, se as mulheres que você veio recebê-las não tivessem ido para o encontro, você não estaria aqui. Faz sentido para você, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantos já ouviram falar da Torre Eiffel aqui? Levanta a mão, Torre Eiffel. Gustavo Eiffel é o arquiteto, construtor dela. E quando ele fez, ele não fez a torre pensando que os namorados iriam para aquele lugar tirar foto, que aquele lugar se tornaria um dos ambientes mais românticos do mundo. E uma das minhas metas pessoais é levar minha esposa no último degrau e sapecar-lhe um beijo de língua na Torre Eiffel. Por isso, alguns sis precisam se combinar para que isso se torne realidade. Você está aí comigo, sim ou não? Gustavo Eiffel não fez a torre pensando nos namorados, mas se ele não tivesse feito, não teria namorado tirando foto e beijando gente lá. Faz sentido para você, sim ou não? Então o se tornou possível as fotos, os passeios, a bela paisagem. Então, são os seus sis que abrem portas de oportunidades para você e para outras pessoas. Você está aí, sim ou não? Você está comigo aqui, sim ou não? E alguma dessas oportunidades você vai ver aqui. Se a gente não tivesse aberto inscrições para o face a face de mulheres, 186 mulheres continuariam atacadas, enfermas, doentes, ou vivendo uma vida normal. Mas, porque nós pensamos, e se abrirmos as inscrições para um face a face de mulheres? O que pode acontecer? 186 sendo tocadas, transformadas, ungidas, realinhadas, ativadas, ajustadas, reconfiguradas para o melhor tempo da vida delas. Mas se o nosso si não tivesse tornado uma ação, essa oportunidade não tinha tocado a vida dessas outras pessoas.
Você está aí comigo, sim ou não? E quando a gente olha a história como uma tapeçaria, que você vai ver que todos esses cis estão entrelaçados, com padrões infinitos que somente Deus pode ver e prever. Mas são esses cis que têm mudado momentos, que têm mudado culturas, que têm mudado pessoas. São esses cis que mudam não apenas a trajetória da sua vida, da minha vida, eles mudam o curso da história da humanidade. Então, pensa por um pouco comigo. Se eu não tivesse pedido minha esposa em namoro, eu não teria o privilégio de viver ao lado dela 19 anos de casamento, e o resultado líquido disso 2 cis, Mateus e Pedro. Se eu não tivesse pedido em namoro, você acredita que eu pedi, irmão? Pedi para o pai dela, e eu já tinha mais de 20 anos, não era nenhum adolescente. Eu passei o óleo de peroba na cara e fui lá pedir a mão da menina em namoro para um velho. Estou aqui, tenho muito a oferecer, porque eu sou pastor, mas quero namorar a sua filha. Então, se ele não tivesse deixado, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse pedido em namoro, eu não teria casado com ela. Você está aí comigo, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Então para pensar um pouquinho sobre isso. Que tudo começa com... Não, nem todos conectaram ainda. Tudo começa com... Sim. Toda conquista, do prêmio Nobel ao Oscar, começa com... E se? Toda conquista, todo sonho, desde pousar um homem na lua, até fazer tortas no formato de lua, começa com o que acontece se. Você está aí comigo? Diga assim: todo avanço. Diz de novo: todo avanço da internet, a Siri ou Alexa, começa com o que aconteceria se. Pergunta para a pessoa do seu lado: o que aconteceria se eu não estivesse aqui hoje? Fala aí. A história está cheia de sis. A Bíblia está cheia de sis. Você está aí comigo, sim ou não? E a maioria desses sis na Bíblia são conjunções condicionais que aparecem no início de promessas de Deus. Se cumprirmos a condição, Deus cumprirá as promessas. Por isso, tudo que existe hoje, a cadeira que você está sentado, a roupa que você está vestindo, o som que você está ouvindo, a imagem que você está vendo, tudo, todas as suas circunstâncias atuais, todos os seus sonhos mais loucos, tudo que você viveu, tudo que você está vivendo, tudo que você vai viver, começou com um pequeno sim. Você já imaginou se seu pai... Quem pegou? Não tivesse conhecido sua mãe, teria nascido uma outra pessoa e não você. Então, um pequeno si pode mudar tudo. Diga assim: pode mudar tudo. Pode mudar qualquer coisa. Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não? Então há muitas possibilidades, muitas, que iniciam com um si.
Um pequeno se. Se eu me conectar a essa mensagem hoje, o que pode acontecer amanhã? Se eu me desconectar com essa palavra, o que pode acontecer? Então há infinitas possibilidades. Se eu me conecto, se eu me desconecto, se eu recebo, se eu rejeito, se eu abraço, se eu me fecho. Há infinitas possibilidades que começam com essa pequenina palavra de 2 letras, se. Se. Diga se. Se. 15 de agosto do ano 1987, Howard Schultz se deparou com a decisão mais difícil que ele teve na vida: comprar ou não comprar uma rede de cafeterias com um nome estranho, chamada Starbucks. O que a gente sabe agora parece ser ridículo, a decisão que ele teve que tomar lá. Quantos já ouviram falar dessa rede de cafeteria Starbucks aí? Levanta a mão aí. Cafés sensacionais. Mas Schultz teve que tomar a decisão de investir nesse negócio nada mais, nada menos do que 3,8 milhões de dólares. E para ele, no momento, parecia que o lambari ia engolir a baleia. Ou seja, algo totalmente impossível. E aí, em seu livro de memória chamado Despeje Seu Coração Nele, o arquiteto da marca, da logo Starbucks, reflete sobre o seu momento si. E ele diz, vou ler para você o que está no livro dele. Ele diz: este é o meu momento. Se eu não aproveitar a oportunidade, se eu não sair da minha zona de conforto, se eu não arriscar tudo, se eu deixar o tempo passar, meu momento vai passar. Ele continua dizendo: eu sabia, se não aproveitasse essa oportunidade, iria repeti-la em minha mente por toda a minha vida, me perguntando: por que não? Por que não, se eu tive a oportunidade? Então Howard Schultz toma a decisão definitiva de abrir mão de um salário confortável anualmente para buscar a sua paixão relacionada a tudo que tinha café. E alguns anos depois da negociação, ele abre capital, 5 anos depois precisamente, em junho de 1992, as ações da Starbucks começam a ser negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos naquele dia. E um negócio que começa num dia de 3,8 milhões, termina no final daquele dia valendo 273 milhões de dólares. Nada mal para um dia, não é verdade, irmãos? Mas se ele tivesse deixado passar essa oportunidade, hoje ele olharia para o dono da Starbucks e dizia: eu poderia estar lá. Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não? Hoje a Starbucks tem 16.580 lojas em 40 países diferentes. Uau! Ela tem uma receita superior a 4,7 bilhões de dólares. E ela tem mais funcionários
do que a Groenlândia tem de cidadão. Ela tem nada mais, nada menos do que 137 mil funcionários. Você está aí comigo? Está me acompanhando, sim ou não? Sim ou não? Sem falar dos tipos de cafés deliciosos, que se você ainda não tomou, precisa tomar. Então, a revista que fala sobre gente que deu certo na vida, ela traz uma estimativa de que no ano passado, assim, muito conservadora, a Starbucks vendeu 3 bilhões 861 milhões 778 mil 846 xícaras de café, que em 87 começou com e se eu comprar isso? E se eu investir agora? E se eu meter a cara nisso? Se foi verdade para Starbucks, é verdade para apacentar, é verdade para você. Diga, se é verdade para alguém, é verdade para mim. Há possibilidades infinitas me esperando. Quantos podem celebrar a Deus aqui, crendo nessa verdade? Então, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o seu? Pergunta para a pessoa do seu lado. Qual é o seu e se? Vai, por favor, faz isso aí. Pergunta para ela. Qual é o seu e se, que vai abrir infinitas possibilidades de sucesso na sua vida, infinitas possibilidades de milagres na sua história, infinitas possibilidades de crescimento, conquista, realização. Alguém aí me ajuda, pelo amor de Deus. Qual é o seu sim que vai revolucionar a sua história? Pastor, não sei. Se você ainda não sabe, continua comigo aqui. Continua comigo. Porque eu não sabia que seria essa palavra até hoje à tarde. Mas quando essa palavra cresceu na minha mente, obra do Espírito Santo, eu não sabia quem estaria aqui, mas comecei a orar por quem estaria aqui. Para que você pudesse, ao ouvir Deus através dessa palavra, essa palavra pudesse entrar no seu coração e produzir uma transformação, uma revolução, que daqui para frente será tudo diferente. Então comecei a orar dizendo: Deus, e se aqueles que estiverem hoje à noite se levantarem para viver essas possibilidades, a história ainda não registrou o que pode acontecer. Os anjos estão esperando acontecer. O que pode acontecer se você souber qual é o seu e se. Orei para que Deus revelasse, enquanto você ouvia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o se, hoje à noite, é mais do que parte do sermão. O se é a chave da dobradiça que vai abrir a porta
de não apenas uma nova história, mas infinitas possibilidades dentro dessa nova história. Você está aí? Você está aí, sim ou não? Mas veja, por que é tão difícil acreditar nisso? Por que às vezes, eu até posso dizer amém, porque o pastor às vezes força a barra, amém, irmão? Mas viu? É só olhar com firmeza, ele entrega o ouro, né? E aí, na prática, a gente não acredita muito nessas possibilidades. E aí é mais uma segunda-feira. Daqui a pouco essas luzes se apagarão, o som será desligado, as portas serão fechadas, e vai ser você de novo dentro da sua história. Para mais um final de semana terminando, para mais um tédio de segunda-feira aguardando. E mais do mesmo. Aí chega o próximo final de semana, não tem o se as mulheres forem, não tem. Então, talvez é a televisão que vai silenciar o seu si. É a maratona de alguma série, de algum aplicativo on demand. Você está aí? Você está aí? Levanta a mão para acreditar que você está aí. Você está aí de verdade, sim ou não? Diga, está na hora de entrar na vida de verdade, está na hora de viver ao vivo o que Deus quer para mim. Quantos vão dizer isso aqui hoje à noite? Quantos creem nisso aqui hoje à noite? Mas amanhã é a mesma coisa, é mais do mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, talvez essa expectativa todinha que você está aí para receber aquela mulher que está vindo lá, possa acabar antes da luz se apagar. Se você agir errado. Entendeu ou não? Ai, eu esperava outra coisa. Se você esperava outra coisa, está na hora de começar a esperar uma mulher cheia do Espírito Santo. Não! Alguém gritou aqui na hora do louvor. Alguém está feliz aí? Só os homens disseram: uhul! 3 dias sem mulher dentro de casa. Posso deitar no sofá do jeito que eu quiser. Posso deixar a toalha onde eu quiser. Posso jogar o sapato onde eu quiser. A cueca também. Eu até posso andar do jeito que eu quiser aqui dentro. E alguns até correram 6 horas da tarde para lavar a louça que ficou de sexta até hoje. Porque se não lavou, irmão do céu, te vejo no céu. É capaz delas perderem tudo que elas receberam ao ver a pia cheia de louça. Meu Deus! Veja, está na hora de ligar os pontos. Amém ou não amém? Quem já ouviu o ditado popular? Se arrependimento matasse? Não, me ajuda aí. Se arrependimento matasse? Não, me ajuda aí. Se você está aqui de verdade, me ajuda. Se arrependimento matasse? Por que a gente usa isso?
porque a gente não descobriu o nosso si, ou porque a gente perdeu muitos sis na nossa vida. Você está aí comigo, sim ou não? Todos aqui têm arrependimento de alguma coisa que perdeu. Levanta a mão aí, se você tem arrependimento de alguma coisa que perdeu, de alguma coisa que falou que não deveria falar. Levanta a mão aí, levanta. Você está na igreja, não pode mentir. Levanta a mão. Você falou o que não deveria falar. Levanta a mão. Se arrependeu. Puxa, falei. Fez algo que não deveria fazer. Levanta a mão aí. Fez. Se arrependimento matasse, eu não deveria ter casado com aquele infeliz. Dia horrível na vida que eu deixei aquele miserável me convencer. Que dia triste foi, olhando hoje, né? Mas no dia lá, os hormônios tudo alterado, né? E hoje olhando a barriga do miserável, e outras coisas. Que arrependimento, que arrependimento. Um dos epitáfios mais tristes da Bíblia está em Jeremias 46, 17. Olha comigo esse texto. Jeremias 46, 17. O faraó, rei do Egito, é barulho. Não, eu vou ler de novo. O faraó, o rei do Egito, é barulho? Por que a Bíblia descreve desse jeito? Veja o final, lê para mim. Ele perdeu. Não, lê para mim. Ele perdeu. Troca a palavra oportunidade por si. Então vamos lá. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais, porque ele perdeu o seu. Tem muita gente igual ao faraó, só barulho, nenhum resultado na vida. Porque está dormindo para os seus cis. Você está aí comigo, sim ou não? O nome desse faraó é Ofra. Ele foi o quarto rei da 26ª dinastia do Egito. Era o líder político, líder religioso de uma das civilizações mais avançadas da terra. O faraó tinha potencial para ser tudo que quisesse ser. Tinha poder para trazer para fora todo o potencial que carregava. A história dele só precisava ser tomada por ele. A história dele só precisava ser feita por ele. Mas ele se tornou apenas um barulho. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você encontrou o seu si? Fala isso aí. Você encontrou o seu si? Porque senão você pode ser só um barulho na história. Quem pegou? Quem pegou? Eu vou dizer de novo. Eu vou ilustrar, vou desenhar. Se você perder o seu si, você será só um barulho na existência. Passou. Irmão, ontem eu tinha 18 anos. 43. Bonito, olha só. Com cara de 15. Pastor, não pode mentir. Um barulho. Pergunta para a pessoa do seu lado: e aí, irmão? Vai. Casamento poderia ter sido o casamento, mas 30 anos depois, poderia ter se tornado aquele profissional que todo mundo ia falar, mas passou tempo e... Pergunta para a pessoa do seu lado: e aí? Deus espera de você mais do que... Vai lá, mais do...
ele perdeu seu momento, ele perdeu o seu si. A gente não sabe qual foi a oportunidade que ele perdeu, mas a gente sabe que ele governou por 19 anos, e então provavelmente deixou de reinar porque perdeu o seu si. E porque ele perdeu o seu si, ele levou seus arrependimentos para o túmulo. Deixe-me te dizer algo. No final da sua vida, seu maior arrependimento não será acerca de coisas que você fez. Você está aí? Você está aí? Ei, você está aí? No final, seu maior arrependimento será acerca das coisas que você não fez, mas que poderia ter feito. Você está aí? São aqueles sonhos, que nunca agimos para transformá-los em realidade. E portanto se transformaram em arrependimentos, se transformaram em culpa. Porque hoje não tenho mais o vigor que tinha para alcançar aquilo que eu gostaria. Porque não tenho mais o recurso que tinha para alcançar aquilo que sonhei. Um estudo psicológico foi feito, e o tempo foi o fator determinante acerca de arrependimentos. Num curto período de tempo, nós nos arrependemos mais pelas nossas ações, pelo que fazemos de errado, pelo que fazemos que fracassamos. Então, num curto período de tempo, nós nos arrependemos muito mais pelo que fazemos e deu errado. A proporção é 53% a 47% num período curto de tempo, mas num prazo maior, num prazo longo, os maiores arrependimentos não são sobre as ações, são sobre as inações, sobre o que você não fez e que poderia ter feito. Você está aí, irmão? Sim ou não? Sim ou não? É tão verdade que o estudo constatou que o arrependimento é de 84% das pessoas que chegam no final da vida e dizem: eu me arrependo de não ter feito o que eu podia ter feito, porque perdi minha oportunidade. Eu acompanho gente que engravidou com 14 anos. Eu acompanho gente que enveredou pelo caminho das drogas e da criminalidade muito cedo, e que não estudou, não terminou nenhum processo acadêmico, e hoje tem que ralar muito para ganhar pouco. Conheço gente que, se ela pudesse voltar, ela não tomaria a mesma decisão. Faz sentido para você? Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não? Você está comigo aqui, sim ou não? Então, olhando hoje, pessoas que estão no final da vida, o arrependimento delas é sobre aquilo que elas poderiam ter feito e não fizeram, as oportunidades que elas deixaram na mesa, deixaram sem ser vividas, deixaram sem ser aproveitadas. Num longo período de tempo, você não vai se arrepender, embora se arrependa sim,
por coisas que talvez você disse e fez, mas, veja, a gente se arrepende no final da vida. E eu sou pastor, vou completar 20 anos agora, de pastoreio, de ministério pastoral, sou psicólogo, e eu tenho acompanhado pessoas nos últimos estágios da vida, gente no leito de morte, gente que olha para mim, depois do diagnóstico de câncer, com metástase, e diz: sabe que eu me arrependo, pastor, porque eu maltratei essa mulher, e ela está aqui, ó, limpando minhas feridas. Eu poderia ter dado minha energia para ela, e hoje eu não posso, e olha onde ela está. Eu acompanho pais que dizem: pastor, eu me arrependo de não estar presente na infância dos meus filhos, e hoje ver meus filhos mergulhados em uma vida que não me agrada. Eu poderia ter feito, mas não fiz. E isso não só no geral, isso no ambiente eclesiástico, isso no ambiente religioso. São esses sis que assombram a gente. Se eu não viver e eu perder essa oportunidade. E é por isso que a maioria das igrejas, elas fixam um processo de santidade por subtração. Não faça isso, não faça aquilo, não toque aqui, não toque lá, e você vai ficar bem. O problema com essa abordagem da vida é: você pode não fazer nada errado e ainda assim não fazer nada certo. Não, eu vou repetir porque teve uma irmã ali que bugou, travou. Você pode passar a vida inteira não traindo o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, mas não é o fato de você não trair que você acertou ao amá-la. Você pode não trair a vida inteira, mas não amou como deveria amar. Quem me entendeu, irmão? Me ajuda aí. Diz assim: está na hora de agir, está na hora de mudar. Então tem muita gente apenas dizendo: se eu não fizer nada errado, tá bom. Não tá. É só metade. É só metade. Você tem que fazer tudo. Além de não fazer nada errado, tem que fazer tudo certo. Ô louco, está esperando perfeição. Não, não é isso. Mas você não pode jogar para não perder. Você tem que jogar para ganhar. Você está aqui comigo, sim ou não? Então, a Bíblia não diz para a gente apenas não fazer nada errado. A Bíblia pede para fazermos o que é certo, justo e santo. Você está aí, irmão, sim ou não? Então, à luz da Bíblia, a justiça que temos é mais do que simplesmente dizer não para as tentações. À luz da Bíblia, a justiça é ir atrás do sopro do Espírito, da verdade da palavra, das oportunidades que Deus dá. É mais do que dizer não ao pecado, é dizer sim aos sussurros do Espírito Santo de Deus. Então tem muito crente vivendo para não errar e continua errando. Porque se você ler o capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer assim: o homem que eu quero ser bom, eu não consigo, mas o homem que eu não quero ser, um homem ruim, que erra, esse eu vivo sendo, porque a vontade é de acertar, mas a prática me mostra o contrário. Quantos estão aí, irmão? O Senhor mandou pregar para alguém que entrou aqui hoje, cheio de vaidade moral, porque não está fazendo nada errado, do tipo: não estou mentindo, já mentiu, não estou roubando, não estou adulterando, não estou enganando, mas não está ajudando, não está sendo generoso,
Não rouba, mas é um grosso no elevador. É um grosso em qualquer lugar que vá. Você está aí? Olha para a pessoa do seu lado e diz: ficou tenso, mas vai melhorar. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Então diga: além de não fazer nada errado, você precisa trabalhar para acertar a maioria das coisas. Não é apenas resistir à tentação, é abraçar as oportunidades de Deus. Então santidade por subtração não funciona. É jogar para não perder. Irmãos, eu de vez em quando jogo com os barrigudos aqui da igreja. De vez em quando. Mas eu chego lá e digo assim: eu não vou sair. Eu sou o pastor da igreja. Eu anulo o lance. Eu falei: ei, parou. Volta. Eu não quero é perder. Você está aí ou não? Eu não sou competitivo. Mas se o fato dos homens não bater 203 homens, eu nem vou. Não sou competitivo. Eu nem... Você entendeu? Aí alguns dizem assim: pastor, vamos para mim empatar 190. Eu falei: nem vou. Eu não jogo para empatar. Eu jogo para ganhar. Você está aí sim ou não, irmão? Você está aí sim ou não? Então veja, na minha opinião, lendo Romanos 8, o que mais entristece o coração de Deus não é o que a gente faz de errado, é o que a gente deixa de fazer o que Ele sabe que a gente pode fazer. Não, foi demais, não retorno fácil. O senhor tinha que vir com a mensagenzinha água com açúcar, pastor, para nós. Tinha que ser assim, um negócio mais suave. Tinha que ser um negócio assim, mas eu não estou entendendo nada. Está sim. Você está perdendo os seus sis, e porque está perdendo os seus sis, está vivendo cheio de arrependimentos. Mas está na hora de parar essa vida cheia de arrependimentos e mergulhar dentro do seu si, abraçar as oportunidades de Deus e viver para a glória dele. Alguém crente, vivo o suficiente para me ajudar aí? Alguém já disse: o potencial que temos para ser tudo o que podemos é um presente de Deus para nós. O que fazemos com o potencial, aproveitando ao máximo, é o nosso presente de volta a Deus. Então essa casa, apacentar, ela trabalha para a glória de Deus, tentando extrair o melhor que há dentro das pessoas. Então, nosso último face de homens, a gente tinha lá, recebendo um carcereiro. Você sabe o que é um carcereiro, né? Você sabe ou não? O cara que abre e o preso é jogado lá dentro. Ele fecha a porta. Tinha um carcereiro lá. E ministrando a palavra, falando, pregando. Sabe quem estava lá? Um dia, um daqueles que ele mesmo fechou a porta e empurrou para dentro da prisão, até encontrar Jesus nessa igreja, até encontrar o seu si nessa igreja. E aí a liderança dessa igreja olhou para esse cara, que antigamente era uma escória, era um lixo, era uma latinha amassada, jogada fora pelo diabo. E aí o Espírito Santo abriu os nossos olhos e disse: ele é um pregador, ele é um líder, então trabalha. E nós então começamos a trabalhar. Pegamos a latinha, desamassamos a latinha, limpamos, lavamos, com a graça do Senhor transformamos essa latinha em um troféu. E hoje muitos pedem para que essa latinha, outrora amassada e jogada fora, vá pregar fora em outras igrejas. Mas eu me pergunto, se essa igreja não tivesse abraçado isso,
Se a gente não tivesse crido dessa maneira, o carcereiro está por aqui na igreja, e é bonito de ver ele adorando ao Senhor, perto dos caras que ele jogou para dentro do cilindro. E de vez em quando ele abraça e chora. Sim. E ele está aqui para receber a mulher que mandou para lá. Veja, qualquer coisa menos do que desenvolver todo o potencial que você tem, vai resultar em arrependimento. Então alguém pode dizer assim: eu sou tudo que Deus diz que eu sou. E se eu sou tudo que Deus diz que eu sou, então eu vou me tornar nisso. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você é abençoado, você é inteligente, você é criativo, proativo, você é enérgico, você tem energia para ir e vir, você não para nunca, você se destaca. Pode dizer, vai, você se destaca no meio da multidão, porque a glória de Deus brilha sobre sua vida. Agora, se alguém não falou isso para você, está na hora de mudar de lugar. Que você precisa de melhores companhias. Você já tem voz demais dentro de você dizendo que você não presta, fechando as portas dos seus cis. Está na hora de dizer: vou mudar de lugar. Hoje não dá, porque não tem mais lugar vazio. Fica em pé. Não. É só uma ilustração. Não levanta, pelo amor de Deus. Fica firme aí, fica firme. Veja. Se você não abraça o seu si, você vai morrer abraçado nos seus arrependimentos. Me ajuda. Pastor, essa foi bem. Talvez eu leve alguns meses para processar isso. Mas veja, todo historiador, embora trabalhe com o que já aconteceu, existe uma teoria chamada contrafactual no ambiente dos historiadores. E essa teoria faz a pergunta do tipo: e se Hitler não tivesse aparecido, será que teriam morrido 6 milhões de judeus? Você está aí, sim ou não comigo? Sim ou não? E se a invasão do dia D pelas forças aliadas no dia 6 de junho de 1944 não tivesse acontecido, será que o regime nazista teria sido barrado na Europa ou no mundo? E se Pedro Álvares não tivesse perdido o caminho das Índias e encontrado o caminho do Brasil, será que essa nação teria sido descoberta? Eles vão trabalhar com e se. Fala aí para a pessoa do seu lado: e se? Fala de novo: e se? E se? Fala assim: e se? E se você não mudar, você vai se arrepender. Pode falar isso aí para a pessoa do seu lado. E se você não mudar, você vai se arrepender. Você acha que é só história? Então deixa eu te perguntar: e se Davi tivesse errado a pedrada na testa de Golias? Você consegue imaginar ou não? E se Esther não tivesse jejuado? E se José e Maria não tivessem acatado o aviso do anjo para fugir de Belém? Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então veja uma coisa que eu quero te mostrar. Mostra o verso 1 para mim, Marcos, por favor. A partir de agora é sem esboço. Como é que dizem os motoristas? Descendo ladeira, como é que é? É na banguela. Nós vamos na banguela agora. Romanos 8:1. Portanto, diga agora. Fala aí para a pessoa do seu lado. Não é amanhã, não é o mês que vem, o ano que vem. Diga
O seu sim é Aparece uma palavrinha aí que a maioria de nós traduz como arrependimento, mas se condena. E o texto diz: agora, diga, agora, já não há o quê? Diga, condenação. Diga de novo, condenação. O pensamento contrafactual da teoria, trazido para o ambiente da Bíblia, nos fará a seguinte pergunta: e se Cristo não tivesse morrido na cruz? Eu poderia dizer isso aí? Eu poderia dizer isso aí? Eu poderia afirmar isso aí, sim ou não? Não, agora veja. Quem aqui, hoje mesmo, talvez ainda há pouco, não pensou algo errado, não criticou, não ficou bravo, recebeu alguma mensagem, já descontrolou, as crianças, o cara que está sentado do lado, parece que não tomou banho direito, isso, meu Deus do céu, e o pastor ainda fica mandando ele falar, e ele vem falar, parece que não escovou o dente, e ele fala olhando para mim, alguma coisa pode ter te atrapalhado já, e isso mexeu com você. Ou na semana, no trânsito. Até mesmo com a mulher que foi lá para o face, que aqui você vai ficar rindo na hora que ela entrar, mas até sexta-feira você queria arrancar a cabeça da bendita. Eu ouvi alguns assim com muita convicção. Fala mesmo, elas estão chegando, espera ela chegar. Veja, condenação e convicção podem parecer distintos, mas estão muito aproximados por conta do objeto que gera tanto a convicção quanto a condenação. Atenta um pouquinho, porque a partir de agora nós vamos fechar esse pensamento do e se para viver sem arrependimento. Do ponto de vista bíblico, o que o Espírito Santo gera não é condenação, é convicção. Diga, convicção. Fala bem alto. Fala bem alto. Convicção. O que é convicção? Convicção é algo gerado dentro de mim, a partir do meu pecado, a partir do meu erro, a partir da minha transgressão, que o Espírito Santo gera a convicção de que eu transgredi, eu errei, eu pequei, mas isso não gera um peso de culpa, isso gera uma mentalidade do tipo: eu errei, mas a cruz é a solução para mim, a cruz tem as boas novas para mim, a cruz mostra alguém que morreu, mas não ficou lá, mas o que ficou lá, o que o levou para lá, a minha culpa, o meu pecado, a minha transgressão. Então quando o Espírito Santo gera convicção, eu olho para a cruz e entendo que isso que está hoje, gerando convicção de que eu pequei, eu transgredi, eu errei, não vai me neutralizar. Pelo contrário, essa convicção vai gerar um arrependimento. Diga, arrependimento. Diga de novo, arrependimento. Então eu quero que você olhe para mim aqui, para os meus olhos azuis, por favor. Olha para mim. Até agora eu falei de um tipo de arrependimento. O arrependimento de ter perdido uma oportunidade, arrependimento de não estar na vida que gostaria de viver, arrependimento de ter visto algumas coisas passarem na sua vida e não ter pulado dentro, arrependimento. Mas o arrependimento agora gerado pela convicção é uma contenção para os outros tipos de arrependimento. Vamos parar e esperar? Vamos sentar aqui e ficar esperando?
Sabe por que você continua se arrependendo pelas oportunidades que perdeu? Porque o inimigo continua fazendo você prestar atenção no que deu errado, e por isso é condenação. Mas se você veio hoje para receber o que Deus preparou para você, de gerar uma convicção: eu perdi, mas eu creio num Deus que faz novas todas as coisas. A oportunidade passou, mas eu creio num Deus da restituição. Ele restituirá os anos que foram perdidos, Ele restituirá as oportunidades que foram perdidas, Ele restituirá o que os inimigos levaram. Eu creio, embora eu tenha errado, embora eu tenha mentido, embora eu tenha traído, embora eu tenha enganado, embora eu tenha puxado o tapete, essa convicção me coloca numa mudança de mente, e agora eu recebo a justiça que Ele na cruz conquistou por mim. E agora eu começo a me ver como Deus me vê. Mas se isso não acontece, eu vou viver o resto da minha vida preso em arrependimentos acerca de coisas que eu poderia fazer e não fiz. Poderia ter amado, mas não amei. Poderia ter entregado tudo, mas não entreguei. Poderia ter sido diferente, mas não foi. Você está aí? Olha para a pessoa do seu lado e diz: convicção. Diga: convicção gera o arrependimento, que vai neutralizar todos os outros arrependimentos. Volta o texto, por favor. Agora, condenação. Eu errei, eu perdi a oportunidade. Os líderes de célula sabem o que eu estou falando. Gente acompanhando pessoas que na vida do álcool, das drogas, da confusão de pensamento, da confusão de identidade, aguentou tempo suficiente, irmão. Eu conheço pessoas que estão me ouvindo agora, que viveram uma vida louca. Um dos caras aqui falou para mim ontem assim: teve um dia que eu acordei noiado no meio da noite, dei 7 tiros no espelho achando que era um bandido. Eu matei a mim mesmo no espelho. E eu perguntei: e a sua mulher? Ela ficou caladinha, porque senão... Aí o cara foi no face. O cara começou a vir na igreja. O cara começou um processo de convicção, de neutralizar todo tipo de arrependimento ruim que ele poderia passar o resto da vida sentindo. E agora de repente ela chega e diz assim, com um cara aqui dentro, com um cara tentando acertar, e ela olha para o cara e diz assim: não aguento mais. Peraí, eu não estou entendendo, irmã. Peraí, não faz sentido para mim. O cara deu tiro no espelho. O cara era um louco. O cara vivia feito um marginal. E a irmã comia calado. A irmã aguentava. E agora o cara foi alvo da ação do Espírito Santo, gerou convicção nele. Agora ele está no caminho da mudança para neutralizar todos os seus arrependimentos. E você vem dizer que não aguenta mais? Quem está aqui? Quem está aqui, irmão, comigo? Porque embora ele, debaixo de convicção, ela vive debaixo de condenação. E você já prestou atenção? Você está aqui? Todo ser humano debaixo de condenação, ele vai exigir perfeição de você. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Levanta a mão se você conhece, levanta a mão. Talvez você tenha visto hoje no espelho essa pessoa. O Senhor te trouxe aqui para dizer: você caiu de novo no vício. Você mentiu de novo. Você prometeu e não cumpriu de novo.
Você falou que ia, mas não foi. Você disse que estaria, mas não esteve. E o Espírito Santo trouxe você para cá para dizer assim: hoje a gente vai dar um ponto final nesses tipos de arrependimento, porque o arrependimento de hoje vai tirar os teus olhos do passado e vai te conectar com o seu futuro glorioso que o Senhor tem para você. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque abraçam o seu sim. Se Deus é por mim, meu fracasso, minha transgressão, minha vida louca que eu tive, as coisas feias que eu fiz, o rastro de decepção que eu deixei, porque hoje é gerado uma convicção dentro de mim. Possibilidades são abertas acerca de um novo futuro que Deus tem para mim. E Deus que é por mim, Ele é poderoso para pegar tudo isso, e projetar para que o meu futuro seja glorioso. Existe algum crente vivo aqui disposto a celebrar o Senhor? Veja, à medida em que envelhecemos, vamos fazer uma pesquisa aqui? Quem tem abaixo de 40 anos, levanta a mão aí. Abaixo de 40. Dá uma olhada aí, irmão. Abaixo de 40. Abaixo de 40. Irmã, para. Irmã, para. Eu vou falar seu nome. Para, abaixa essa mão. Abaixo de 40. Levanta a mão. Abaixo de 40. Meu Deus, eu vou te denunciar. Você está na igreja. Acima de 40 o resto, levanta a mão aí. Essa pessoa acima de 40, perguntando para aquele menino que tinha 14 anos, sonhando em ser juiz, não de futebol. Eu não me arrependo de ter abraçado o sim de Deus para mim. E eu celebro a Deus, porque apesar de algumas coisas não estarem acontecendo hoje, eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diga convicção, fala aí, convicção. Fala de novo, convicção. À medida que envelhecemos, eu ainda não cheguei nessa fase. Eu espero não chegar até os 130 anos. Com 130 anos eu admito que é possível que aconteça. Porque à medida que envelhecemos, a gente... Segura a onda aí, irmãos. Estou concluindo. Segura a onda. À medida que envelhecemos, a gente abandona a imaginação e começa agora na recordação. É ou não é? É ou não é? Se você já está nessa fase com 40 anos, imagina com 80. Quando eu era jovem. Quando eu só tenho 40 anos. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Só 40, irmão, para. Moisés viveu 120. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Libertou uma nação aos 80 anos. Liderou 40 anos no deserto. Mas o Senhor me mandou pregar para alguém que hoje, por condenação, abandonou a perspectiva da imaginação. Se Deus fizer isso, aquilo pode acontecer. E por conta do peso da condenação, estão achando que o melhor que elas poderiam viver já passou.
e talvez elas perderam. O Senhor manda te dizer: só que não. Está na hora de criar o futuro de novo. Fala isso aí para alguém do seu lado. Está na hora de criar o futuro de novo. Está na hora de viver pela fé, de acreditar que esse Deus que me chamou, Ele é o Deus da medida infinitamente mais. Alguns anos atrás, para concluir, porque acredito que elas nem saíram de lá ainda, para eu começar uma outra palavra. Vou terminar essa aqui. Alguns anos atrás, estava terminando o curso de psicologia. E ao terminar o curso de psicologia, eu vivia uma crise existencial. Porque algumas coisas não tinham acontecido e eu não via a possibilidade de acontecer. E aí, algumas pessoas da igreja, com compaixão e misericórdia, falaram assim para mim: pastor, a gente está vendo que o senhor está meio triste. Então, está aqui, ó, um acompanhamento com um coach life, um coach para a vida. E pagaram para mim. Precisamente final de 2011. E aí, irmão, você conhece o ditado popular? Cavalo dado? Hã? Não se olha os dentes, sim ou não? Aí eu falei, bom, estou terminando psicologia, coach não é ciência, mas ajuda. Eu vou meter a cara nesse projeto. Está pago, alguém já pagou, eu vou lá. E aí eu sentei na mesa com aquele coach, e ele começou a me fazer algumas perguntas, fazendo um levantamento da realidade. E ele perguntou assim para mim: por onde você quer começar depois de tudo isso? Depois que ele fez um monte de rabisco lá, ele virou a página e mostrou para mim e falou assim: por onde você quer começar? Eu olhei. E me saiu uma frase. Olhando aquilo, eu olhei para ele e falei assim: cara, eu passei a vida inteira planejando férias, mas olhando isso aqui agora, eu entendo que eu preciso planejar a minha vida. E aí ele falou: então é por aí, e vamos meter a cara. Passei a vida inteira planejando férias, quando eu deveria ter passado tempo planejando a vida. E aí ele dirigiu o meu foco para o futuro. Em alguns relances faziam com que eu olhasse para o passado. E à medida que eu olhava para o futuro, eu via as possibilidades. Um mar de gente. Um mar de gente. E olhava para o meu passado e via Deus sendo fiel. E comecei a ligar os pontos. E nesse processo, um sonho foi concebido, uma decisão foi tomada e o risco assumido. Em 2012 começamos um processo de mudança de visão na igreja, porque uma visão aqui dentro mudou. Você é fruto de uma convicção gerada em 2011. Se em 2011 aquilo não tivesse acontecido, eu não tenho dúvidas de que hoje eu nem sei onde você estaria, nem muito menos eu.
Então olha para a pessoa do seu lado e diz: está na hora de aproveitar agora. Fala aí, está na hora de aproveitar isso aqui. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui? Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Segurei, tá, segurei. Quantos aqui têm sonhos que ainda precisam ser vividos? Aplauda o Senhor. Não aplauda. Eu vou te ajudar. Sonhos na área familiar, quantos ainda tem? Aplauda. Sonhos na área financeira, aplauda. Sonhos na área emocional, aplauda. Sonhos para fé, aplauda. Quantos ainda têm sonhos? Por favor, me ajuda, dando o seu melhor louvor a Deus. Aquele processo me mostrou que é Deus que ordena o dia, mas é minha decisão como viver o dia. Se eu não decido, eu não verei. Você está aí comigo, sim ou não? E à medida que aquele processo avançava, Deus falou para mim: eu sou capaz de transformar arrependimentos em possibilidades. Eu queria que você ficasse em pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Segura, elas não vão entrar agora. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você perder isso aqui, não vai adiantar recebê-la. Eu não estou dando duro em ninguém não, tá? Eu estou pregando. Veja. Essa igreja está cheia de pessoas com a história mudada, porque um dia abraçaram o sim de Deus para elas. Alguém vivo aí que já pode testemunhar? Pode subir. Alguém pode testemunhar aí, irmão? Pode testemunhar, diga: ó, eu sou fruto disso, eu dou glória a Deus por isso. Alguém aí no meio do povo para gritar dessa maneira? Gente que disse: Jesus, está aqui a história que eu fiz, caca, a vida inteira. Eu não sei o que o senhor pode fazer. Jesus pega a história e diz assim: eu vou pôr um hífen nessa história, porque ela não acaba aí. Ela não acaba nesse fracasso. Eu não posso prometer um felizes para sempre, sem dor, sem crise. Mas apesar das crises, apesar das dores, se entregarmos essa história e abraçarmos o si, talvez para você não faça sentido, mas para alguém hoje que entrou aqui cheio de arrependimentos e condenação, talvez seja só por você que essa mensagem foi gerada. Deus me mandou aqui dizer: eu hoje, Deus, estou transformando esses arrependimentos em possibilidades. Deus fez isso com Jacó. Deus fez isso com Maria. Deus fez isso com Davi. Deus fez isso com Moisés. Deus quer fazer isso com você, porque Ele é o mesmo Deus. Se Deus me mandou aqui pregar essa palavra para você, que entrou aqui cheio de condenação, você não tem nem cara para olhar para essa mulher que está vindo. Talvez seja sua mãe, sua irmã. Talvez o fato de você estar aqui seja um pedido de perdão informal, porque você está cheio de condenação. O mesmo Deus, tá? Se é para você essa palavra, eu quero que onde você estiver, você levante sua mão.
Eu vou te chamar aqui na frente. Vem cá, por favor. Sai do seu lugar aí, onde você estiver, vem cá na frente. Deus vai transformar, vem, pode vir. Deus vai transformar esses arrependimentos em possibilidades. Vem cá, tem muita gente. Vem, você que levantou a mão, vem cá, pode vir. Vem. Sai daí desse lugar. Sai do lugar da omissão e vem para a ação. Vem. Pode vir. Vem cá. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu entrei aqui cheio de condenação. Eu entrei aqui cheio de arrependimentos. Eu não estou vivendo a vida que eu gostaria de viver. Eu olho para a minha realidade hoje, para as minhas circunstâncias hoje. Poderia ter sido diferente, mas a realidade é que não foi, né? Essa é a realidade. Foi desse jeito. Mas sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está pegando esses arrependimentos aí. Você não está aqui mais por culpa e condenação. Você está aqui por convicção de que agora, daqui para frente, até mesmo o que deu errado, até mesmo isso que está bagunçado, até mesmo isso que parece ser irreversível, Deus é poderoso para transformar isso no seu bem, para o seu crescimento. Sabe? É isso mesmo. Talvez Deus mandou essa palavra hoje à tarde para você. Tem toda essa gente aqui. Mas sabe qual é a mensagem? Que Deus se importa com você. Sabe que Deus se importa com você. Deus te trouxe para cá. Você achava que só vinha receber uma pessoa, mas Deus estava com os olhos em você. Por isso, se Deus é por mim, Arrependimentos todos nós temos, todos nós. Mas o que fazemos com esses arrependimentos depende de nós. Depende de nós. O Senhor te trouxe aqui para pausar essa história de arrependimentos. Não deixe que o arrependimento de ter fracassado te aprisione. Por convicção, escute o Senhor dizendo: portanto, agora já não há mais nenhuma condenação. Deus vai aproveitar esses fracassos. Não há fracasso, arrependimentos que Deus não possa redimir. E como profeta do Senhor, olha aqui para mim, você que está aqui, olha aqui para mim. Só existe nós aqui agora. Só existe nós aqui agora. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Levanta aí, filho. Levanta. Olha para mim. Olha para mim. Hoje, Deus, pega isso e vai usar isso para um novo momento de possibilidades na sua vida. Escute, por favor. Não ficou para trás. O melhor está vindo. Mas eu já errei muito. O melhor está vindo. Hoje, a convicção te tira da condenação e gera um futuro de possibilidades na sua vida. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor confirma a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque essa voz é inconfundível. E hoje o Senhor tira essas pessoas da condenação e coloca essas pessoas, ó Deus,
num futuro de possibilidades. Deus é com cada um deles em todo momento, de todas as formas. E assim, Deus, nós os liberamos para o futuro de possibilidades, portas abertas, milagres, novas conexões, Senhor, oportunidades incríveis de sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso familiar. Senhor, hoje o Senhor pega essa história e reescreve, coloca uma vírgula e começa um novo fim, um novo fim. Ó Deus, de ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao saírem desse prédio, o que está lá fora não mudou. O que deu errado lá atrás não mudou. Mas o que vai mudar é a abordagem que você vai ter a partir de agora. Que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Alguém dá para sentar? Pode vir dar um abraço aqui, irmão? Por favor, para um novo tempo, Ó Deus, de ti preciso, um arrependimento que vai dar ponto final em todos os arrependimentos, preciso aqui, um tempo novo, preciso de ti. arrependimentos que geram possibilidades. Tu és a